sensação de que está fora da realidade. Aquela sensação de que você está no ambiente, mas na verdade não faz parte dele. Como se você estivesse assistindo a cena onde você está. E até isso associada a outra sensação, a de que você se olha no espelho, mas que não se reconhece. É esquisito olhar no espelho. Já passou por isso? Essas duas sensações nós chamamos de desrealização e de despersonalização, e gera muito sofrimento e muita angústia nas pessoas que passam por isso ou que já passaram por isso. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso e eu vou responder a 5 perguntas que vocês fazem sobre esse assunto, e são elas: o que é isso? Por sentir isso, gera algum dano cerebral? Estou enlouquecendo? Tem cura e como trata? Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo e no final eu também tenho um recado para você. Então, se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Fica comigo até o final para você aprender mais sobre isso. O nosso cérebro tem mecanismos de proteção. Mecanismos que nos protegem em situações de intenso sofrimento. Seja esse sofrimento psíquico, seja esse sofrimento físico. Nosso corpo lança a mão de todos os recursos possíveis para que a gente não mantenha sofrimento. Só que algumas vezes esses recursos podem nos gerar desconforto ou gerar o que a gente chama de mal adaptação à situação de estresse e, portanto, uma disfuncionalidade, que é quando tudo se desajusta e aí gera um problema para a gente resolver. Mas eu preciso lembrar você de situações, por exemplo, traumáticas que uma pessoa pode sofrer e que naquela situação, por exemplo, um acidente, uma situação com um filho, uma pessoa que você ama, que aquilo está acontecendo e parece que você está resolvendo aquilo, mas está distanciado, não consegue participar efetivamente da cena emocionalmente, mesmo que você saiba que está lá. Isso a gente chama de dissociação e é um processo de proteção cerebral que acontece em uma situação de intenso estresse, de intensa ansiedade. E quando a gente fala de intensa ansiedade, quem já passou por uma crise de pânico lembra desse momento. A crise de pânico é o momento de maior medo e intensidade de ansiedade que uma pessoa pode passar. E na crise de pânico, muitas pessoas já conheceram a sensação de desrealização. A sensação de desrealização é como se você estivesse sonhando, sabendo que aquilo está acontecendo, ou que você está em um filme, mas não faz parte dali. Você está no filme, mas não faz parte da cena. Alguns pacientes descrevem como uma sensação de vácuo cerebral, inclusive já vi essa expressão escrita aqui por um de vocês. E essa sensação é muito, muito ruim. Na crise de pânico, ela pode acontecer provocada pela alteração da troca gasosa que acontece entre gás carbônico e oxigênio, especialmente por conta da hiperventilação que a pessoa fica. Hiperventilação é esse ato de respirar muito rapidamente. A pessoa fica fazendo isso por conta da sensação de que ela está com falta de ar que acontece na crise. Mas não necessariamente uma pessoa tem a desrealização, essa sensação de distanciamento, ou mesmo a sensação de despersonalização, que é ao olhar no espelho de que ela não é ela, de que está estranho, mesmo ela sabendo e tendo consciência de que é ela que está no espelho, ela acha que não é ela. Essas sensações podem acontecer também em outros quadros, que não somente no quadro de pânico. É muito associada a pacientes que têm transtorno obsessivo compulsivo, mas também pode ocorrer em quadros com sintomas ansiosos, como por exemplo em transtorno afetivo bipolar, em transtorno de estresse pós-traumático. E, na verdade,
uma pessoa pode ter essa sensação mesmo sem ter ainda sido diagnosticada. Ou essa sensação de distanciamento ser um sintoma de ansiedade que inicia quadros que ainda não se apresentaram de forma disfuncional e por isso essa pessoa ainda não procurou ajuda, mas está percebendo que tem algo estranho. E não posso deixar de citar que também pode acontecer após o uso de substância psicoativa, tipo cocaína, tipo MD, tipo maconha. Não é incomum isso ocorrer, inclusive esses psicoativos serem indutores de uma crise de pânico, ou somente dessa sensação que a pessoa demora a voltar. Mas isso gera uma preocupação muito grande em pessoas que a desrealização está demorando passar. Porque no quadro de pânico ela pode se apresentar e ir embora depois da crise, mas em alguns casos ela pode ser um pouco mais demorada. E isso gera muita preocupação por dois fatores: pelo tempo e pelo medo que a pessoa tem de estar enlouquecendo. E esse medo é o que mais gera pesquisa na internet. Eu vou aproveitar e caminhar para a resposta das nossas perguntas agora. A primeira delas é: o que é isso de fato? O que se mostra como pesquisa e explicação do episódio de desrealização e da sensação de desrealização, na verdade, é uma alteração no circuito de percepção da realidade que a gente tem no cérebro, da percepção do ambiente, do circuito de medo e da interpretação desse ambiente. Essa relação, esse circuito está alterado quando a pessoa está com os níveis de ansiedade mais alto, e faz sentido pelos quadros que eu acabei de citar para vocês, né, que acontecem, níveis de ansiedade muito alto, com alteração desse circuito e, portanto, acontece essa percepção do indivíduo. E a segunda pergunta ligada a isso é se pode haver dano cerebral porque isso está acontecendo. Não há dano cerebral porque isso está acontecendo. Inclusive, lembra que eu falei no início que existem mecanismos de proteção cerebral que distancia a pessoa quando ela está lidando com situações muito difíceis? Isso também ocorre. A exceção disso, na indução por psicoativos, como eu falei. E é por isso que a pessoa tem muito medo, porque a pergunta sobre dano cerebral tem a ver com a outra pergunta, que é: eu estou enlouquecendo? Isso não tem nada a ver com o que popularmente se chama de loucura. O que popularmente se chama de loucura é a psicose. A psicose tem como principal característica, ou como uma das principais características, a dificuldade ou o prejuízo de julgar a realidade, de saber que aquilo é um problema. Então eu quero deixar você muito seguro de que isso não tem nada a ver com psicose, porque o seu sofrimento é exatamente por saber que tem algo errado ali. Que você está se vendo no espelho e você está achando esquisito, parece não ser você e você tem consciência dessa alteração. Na psicose, isso não existe. Você tem consciência e noção da realidade, capacidade de julgar, e parece que você está em um sonho, que parece que você está num filme, mas você sabe que não está. E isso diferencia nitidamente da psicose. E a psicose, sim, a gente tem que pensar em prejuízo cerebral, em aumento de radicais livres e etc. Em qualquer quadro, na verdade, psiquiátrico, a gente tem que pensar nisso. Mas pensando em dano cerebral por conta desse evento, não, isso não acontece. E aí, a quarta pergunta é: tem jeito? Tem jeito, porque isso está relacionado a circuito prevalentemente ansioso, circuito de medo hiperexcitado para distanciamento da percepção da realidade. O que gera mais medo é quando eu falar isso aqui. Certamente algumas pessoas poderão escrever e dizer: já tive isso, já passou, que bom. Mas outras pessoas podem dizer:
Ah, eu tenho isso há X anos. E isso gerar medo em quem começou a apresentar e vai pensar, porque isso os meus pacientes dizem, meu Deus, eu vou passar 5 anos, 3 anos, 10 anos com isso. Porque frequentemente se ouve esse tipo de relato. A primeira coisa que eu quero pedir para você é não se comparar com ninguém baseado nos sintomas de outras pessoas. Use essa informação, use os dados que você pega na internet, inclusive os comentários aqui das pessoas, para que você saiba que você não é único ou única passando por isso. Entender que isso tem uma explicação, mas não compare o tempo de sintoma com o tempo da outra pessoa. Por quê? Isso tem a ver com individualidade, isso tem a ver com motivo inicial, com gatilho inicial de cada quadro e o tipo de tratamento a ser realizado. Muitas pessoas voltam com o tempo ali, quando a coisa é bem curta, quando o sintoma é curto, por um evento, ali no primeiro mês volta. Outras pessoas entram em psicoterapia e voltam sem medicação. E outros precisam sim de medicação. E muitas vezes de troca, né, de ajuste, de combinação. E se a pessoa tem uma comorbidade associada, se ela tem transtorno afetivo bipolar, tem outro diagnóstico, diagnósticos mais difíceis de estabilizar, ela pode levar mais tempo para estabilizar a sensação. E por isso você não pode comparar as pessoas, especialmente pelo caminho de tratamento que cada um já andou. A maioria dos casos se resolve quando se trata de medicamento com inibidor seletivo de recaptação de serotonina, que são os antidepressivos mais conhecidos e utilizados em quadros ansiosos. Mas outras pessoas podem precisar da associação com o estabilizador de humor, remédios que a gente chama assim, né? E até antipsicóticos. E aí você diz, antipsicótico, conheço esse nome, antipsicótico é usado em esquizofrenia. Você acabou de falar que não tem nada a ver com psicose? Sim, não tem nada a ver com psicose. E lembra de uma coisa, os medicamentos que a gente utiliza são baseados no que ele faz, no mecanismo de ação dele e não no diagnóstico que está escrito quando você dá um Google. E a gente usa antipsicóticos porque eles atuam, para alguns casos, eles atuam em circuito de dopamina. E isso é importante quando você está falando de um sintoma desse persistente. Não é porque a pessoa está psicótica. Aliás, a gente utiliza, dependendo do tipo de quadro de ansiedade, dependendo do tipo de quadro depressivo, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia e assim por diante. Então, não se apegue à classificação do medicamento. E o tipo de tratamento vai variar de pessoa para pessoa. E aí eu tenho um recado para você antes do final desse vídeo. Existem formas de você se distanciar mais dos sintomas físicos ligados à ansiedade. No último vídeo desse canal, eu dei 3 dicas que você pode utilizar. E a sensação de desrealização também pode ser muito ajudada por essas 3 dicas e o Bruno vai deixar aqui no card para você assistir depois desse vídeo se você não assistiu. A quarta coisa que eu quero te dizer, porque as 3 dicas estão lá nesse vídeo, é pedir para você reduzir as suas buscas e a sua conversa na internet sobre esse assunto. Quanto mais você fala sobre estou sentindo isso, encontra pessoas que ficam falando do assunto o tempo inteiro e buscando você, você vai aumentar a ativação do seu sistema nervoso simpático, aumentar a descarga de noradrenalina e distanciar da resolução do problema. E eu estou falando isso porque todos os meus pacientes que apresentavam desrealização tinham esse hábito. Isso é um hábito comum de um indivíduo ansioso e se viu piorando por conta disso. Use as informações a seu favor, mas não deixe que isso seja um piorador do seu quadro, certo? Se você acredita que esse vídeo pode lhe ajudar e ajudar outras pessoas, clica aqui no curtir, compartilha em seus grupos, assista o vídeo que eu citei se você não assistiu e eu aguardo você em nossos próximos vídeos. Até lá!